Vou apitar aqui. Pronto, estamos gravando. Então, bora lá, galera. Boa noite, Erivelton, Lohane e Roberline. Vamos começar. Ficou claro, né? Na última aula a gente falou sobre tabela periódica, né? Beleza. Sejam bem-vindos. Vamos estudar o que hoje? Vamos estudar ligações químicas. Vamos começar a ver como é que os compostos se ligam para formar as molequinhas, certo? Tipo, quando um químico liga para o outro, isso é ligação química? Quando eu ligo para o meu professor de química? Não, engraçadão. Ligação química é o seguinte: ligações químicas são junções estabelecidas entre átomos para formarem moléculas ou, no caso de ligações iônicas ou metálicas, agregados atômicos organizados de forma a constituírem a estrutura básica de uma substância ou composto. Putz, resumo aí. Resumo. Beleza. Ligação química é a interação entre elementos para formar compostos mais complexos. Resumindo, é isso. Beleza? Só que algumas ligações químicas, como as covalentes, formam moléculas, e algumas ligações químicas, como as iônicas ou metálicas, formam aglomerados atômicos. A gente vai ver já já qual a diferença entre cada um deles. Beleza. Resumei. A ideia aqui, galera, é os elementos se combinarem para atingir uma situação de maior estabilidade. Certo? Mas baseado em que essa estabilidade? Baseado nos gases nobres. Eu quero que vocês foquem só um minuto. Está bagunçado aqui, não era para estar... mas está faltando algum slide, eu acho. Certo? A gente baseia a ligação química nos gases nobres. Ok? Os gases nobres, lá na tabela periódica que a gente viu, é a família 8A. Certo? Aquela famíliazinha que está bem aqui, ó. Beleza? A família 18A. Esses caras, eles são gasosos na temperatura ambiente. E eles são praticamente inertes. O que é uma coisa inerte? Uma coisa que não reage. Certo? Então, esse cara por que ele não reage? Porque ele é muito estável. Se você está deitado, dormindo no frio, você não vai querer levantar da cama. Porque você está bem estabilizado ali. O que você vai se mexer? Agora, se você está em pé, no calor, você vai querer deitar na sua cama e ligar o ventilador. Deu para entender a analogia? Você procura a estabilidade. Então, os elementos, eles se combinam, se ligam para alcançar a estabilidade de um gás nobre. Certo? E o gás nobre tem... Qual é a característica do gás nobre? Boa noite, Andresa. Que faz esse cara ser tão estável? É o fato dele ter 8 elétrons na camada de valência. Certo? É isso que faz com que ele seja um elemento muito estável. Decorem isso. 8 elétrons na camada de valência. Fica mais claro assim, ó. Por exemplo, olha o neônio. O neônio tem, ó, na tua camada de valência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra lá, galera? Eu falei em tabela periódica isso. A camada de valência é o quê? É a última camada do átomo. Primeira camada, segunda camada. Camada de valência. Qual a distribuição eletrônica dela? 2s2, 2p6, ó. 2 mais 6, 8 elétrons na camada de valência, na última camada. Lembra que esse 2 aqui grandão está dizendo que a segunda camada, o maior número, é a maior camada. Qualquer coisa, galera, de dúvida, por favor, falem no áudio ou no chat, tá bom? O argônio, na sua última camada também, ó, que é a camada 3, ó, 3s, 3p, também tem 8, ó, 2 mais 6, 8 elétrons de valência. E o criptônio também tem 8, ó, camada 4, camada 4. A 3d10, ó, ela é uma camada interna, essa camada aqui que tem 18 elétrons, beleza? Mas, ó, 4s2, 4p6. Esse também tem 8 elétrons na camada de valência, na camada mais externa. Esses caras são quem? São os gases. Beleza. Ainda não entendi onde entra a ligação química nisso. Oxi, os elementos vão se combinar, se ligar, para atingir um total de 8 elétrons na camada de valência. Certo? Os gases nobres têm que características que fazem eles serem estáveis? 8 elétrons na camada de valência. O que é que os elementos vão fazer? Vão se combinar para atingir 8 elétrons na camada de valência.
Mas isso aí não é toda a regra do octeto que eu vi no colégio? É exatamente a regra do octeto. Mas você sabe onde é que veio essa regra de Nárnia? Veio da onde a regra do octeto? Se os gases nobres estáveis têm 8 elétrons na camada de valência, para que um átomo comum fique mais estável, ele vai querer ter 8 elétrons na camada de valência, formando um octeto. Então, eu posso dizer que todos os elementos vão se estabilizar com 8 elétrons de valência? Sim e não, certo? Todos os elementos vão ficar estáveis somente com 8 elétrons na camada de valência? Sim e não. Todos eles se estabilizam com 8. Todos, sem exceção. Perdão, com exceção de hidrogênio. Todos se estabilizam com 8. Mas alguns podem se estabilizar com menos elétrons ou se estabilizar com mais elétrons, certo? Tipo, você tem elementos que tem um tal do octeto expandido, tipo enxofre, ó. Vocês vão ver já já, mas cada ligaçãozinha dessa tem 2 elétrons, certo? Como fosse um par de elétrons que está sendo compartilhado. Se cada ligaçãozinha dessa tem 2, e eu tenho 6 ligações, quer dizer que o enxofre tem na sua camada aqui, ó, 12 elétrons. Ele fica muito estável com 12 elétrons. É uma expansão do octeto. O fósforo aqui está com 10 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Cada ligação é 2 elétrons. 2 vezes 5, 10. 10 elétrons de valência. Então, está estabilizado com 10. Está expandindo o octeto. Todos eles se estabilizam com 8, mas alguns podem se estabilizar com mais. Tipo, se eu tiver o F4, F, 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 também dá certo. Ele tem 8, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? E eu tenho também os octetos incompletos, ó, que é o caso do berílio. Também tem o hidrogênio, tá bom? Hidrogênio. Um outro hidrogênio, com H2. Estabiliza com 2 elétrons. O berílio, que aqui tem 2 só. O berílio, que tem 4. E o boro, que tem 6. São as exceções do octeto. Esses caras se estabilizam com isso. E eu tenho que tem número ímpar de elétrons, que é o nitrogênio, certo? Que pode estabilizar com 7. Ó. Aqui, ó, cada ligação são 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está estável nessa estrutura. Precisa que vocês saibam, pessoal, de cor isso aqui tudinho? Não, precisa não, pessoal. Atenção nessas aqui, tá bom? Quando você for montar a estrutura, às vezes é saber disso. Mas, entendam, existe a possibilidade de ter octeto incompleto, octeto expandido e número de elétrons. Então, é uma regra geral? É uma regra geral. Vale para grande parte das ligações químicas? Vale para grande parte das ligações químicas. Eu vou endoidar se eu não achar os 8 elétrons? Não, você não vai endoidar se você não achar os 8 elétrons. Você pode pesquisar se não é uma exceção a essa regra. Beleza? Ficou claro para vocês? Me deem algum feedback de resposta aí. Para mim, sim. Aí eu tinha botado os elétrons. 4, 6, 7. Então, as ligações químicas, elas ocorrem para formar um composto mais estável. Todas as ligações químicas vão ocorrer da mesma forma? Entendi. Ah, beleza. Deixa eu corrigir aqui para não ficar bagunçado. Descartar. Aqui. Pronto. Então, as ligações químicas ocorrem para formar um composto mais estável. Todas ocorrem da mesma forma? Não. Aí é que entra o tipo de ligação química. Vamos começar falando sobre as ligações iônicas. A ligação iônica ela vai ocorrer em função da atração eletrostática entre um cátion, que tem carga positiva, e um ânion, que tem carga negativa. Espera aí, o que é um cátion mesmo? Homem, cátion ocorrem quando o átomo perde um elétron, ficando com a carga positiva. Lembra lá da energia de ionização? Certo? Ó, o sódio aqui, por exemplo, tem um elétronzinho de valência. Se a gente for lembrar da tabela periódica, ele tem uma energia de ionização muito baixa. Então é fácil dele perder esse elétron. Então, ele perde esse elétron e forma um cátion. O elétron não tem carga negativa. Se você perde carga negativa, você fica positivo. Ele vai ficar com a carga positiva aqui. Ó. Isso é um cátion. E o ânion? Ele vai ocorrer quando o elétron recebe, quando o átomo recebe um elétron ficando com carga negativa.
Afinidade eletrônica. O flúor tem 7 elétrons de valência. Se ele receber mais um, ele fica com 8, ficando estável. Então, ele é fácil dele receber esse elétron. Quando ele recebe um elétron, ó, mais um elétron, esse elétron que está verdinho aqui, se ele receber uma carga negativa, ele fica com carga negativa. Então, aqui eu tenho um cátion com carga positiva, eu tenho um ânion com carga negativa. Ficou claro só o que é o cátion e o ânion? O que é que ele vai formar cátion e ânion, professor? Ele vai formar cátion e ânion para poder atingir 8 elétrons na camada de valência. A regra do octeto aqui valendo. Ó. Quando o sódio perde esse elétron aqui, ele vai ficar com 8 na camada de valência. A outra camada que fica sobrando é só 2, ó, com 8 elétrons. Quando o flúor recebe um elétron na camada 2, ele vai ficar com 8 elétrons na camada 2. O oxigênio, por exemplo, precisa de 2. Vocês vão ver isso já já. Beleza? Boa noite, Carlos. Tudo bem? Ah, tá. Deu para entender, galera, o que é cátion e ânion? Continuando. Os íons, eles serão formados, certo? Quando a diferença de eletronegatividade entre os elementos é maior que 2. Como assim, professor? Quando a diferença de eletronegatividade entre os elementos é maior que 2. Eletronegatividade, que diabo é isso? Sim, ela também é uma propriedade periódica. Eu preferi não falar lá na última aula, que eu falei sobre as propriedades periódicas, para falar nessa. Certo? Ela é muito similar à afinidade eletrônica. Você lembra lá, o que é a afinidade eletrônica? É a capacidade que o núcleo atômico tem de atrair um elétron para si. Certo? O átomo tem de atrair um elétron. A eletronegatividade é muito parecida. Certo? Só que ela é uma propriedade relativa. Ela vai estar baseada em quê? Na capacidade que um átomo tem de atrair para si os elétrons em uma ligação química. Certo? Por exemplo, a eletronegatividade cresce tanto que ela cresce no mesmo sentido da afinidade eletrônica. Ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ou seja, o flúor da tabela periódica é o elemento mais eletronegativo. Certo? Enquanto que o frâncio é o menos eletronegativo. Basicamente isso. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver uma ligação química entre flúor e sódio, o fluoreto de sódio, por exemplo, NaF, a diferença de eletronegatividade, o que eu estou dizendo? Se eu tiver ligação NaF, quer dizer o quê? Que o flúor é muito eletronegativo. Isso quer dizer o quê? Que ele vai puxar para si os elétrons da ligação. Certo? Ele vai puxar para si os elétrons da ligação. Então, eu posso basicamente considerar que todos os elétrons do sódio passam para o flúor, o sódio vira um cátion, porque perdeu o elétron para o flúor, e o flúor vira um ânion, porque ganhou o elétron lá do sódio. Beleza? Isso em função da eletronegatividade. Quando é que os íons vão ser formados? Ó? Os íons são formados quando a diferença de eletronegatividade é maior que 2. Ou seja, se a eletronegatividade, a diferença da eletronegatividade, eu vou ter essa transferência, forma dos íons, certo? Tem um jeito mais fácil de entender isso, não? Tem sim. Você pode considerar o seguinte: as ligações iônicas irão ocorrer entre metais e não metais. Certo? Onde os metais formarão cátions e os não metais formarão os ânions. Se eu voltar aqui nessa tabela periódica, lembra lá, por favor? Vocês vão lembrar, que eu sei que vocês são alunos que estavam prestando atenção muito na aula passada. Os metais são esse grupo aqui, ó. Mais ou menos até aqui. É tudo metal. Certo? E esses aqui são os não metais. Sempre que eu tiver um elemento não metálico com um elemento metálico, eu vou ter uma ligação iônica. Por quê? Porque quase sempre que eu tenho essa relação, a eletronegatividade vai ficar maior que 2. Então, eu vou chegar nesse quesito da eletronegatividade ser maior que 2 sempre que eu tiver um não metal com um metal reagindo. Certo? Então, posso pensar nisso. Realmente é mais simples eu pensar que não metal com metal vai formar composto iônico. Mas por que que forma? Porque a diferença de eletronegatividade é maior que 2. Tem uns exemplos aí? Tem sim. Ó, sódio e flúor de novo. A eletronegatividade do flúor é 4. Você tem como medir, tá bom? Ela é relativa, você tem como medir. E a do sódio é 9. Se eu fizer a diferença de uma para outra, 4 menos 9, 0,9 é quanto? É 3,1.
Então, a diferença aqui, delta é 3,1. Isso não é maior que 2? É maior que 2. Então, o que vai acontecer? Ó, esse sódio tem um elétron na camada de valência e o flúor tem 7. É outra forma de pensar, tá bom? Lembra, o que é que esses elementos querem? Eles querem atingir o octeto, a estabilidade do octeto. Para o sódio atingir o octeto, ele tem duas possibilidades. Ele pode ganhar 7 elétrons, ele tem 1 na camada de valência. Se ele ganhar 7, ele fica com 8. Se ele perder 1, certo? Se ele perder esse aqui, ó, ele vai ficar com 8 também na camada anterior, que é a 2. Então, para o sódio, é mais fácil perder esse 1 elétron do que ganhar 7. O flúor é o contrário. Ó. O flúor tem na sua camada de valência 7 elétrons. Ele pode também, para atingir o octeto, ter duas possibilidades. Ou ele ganha 1 elétron aqui, para ficar com 8, certo? Ou perde 7. Pô, é mais fácil ganhar 1 do que perder 7. Como é mais fácil perder 1 do que ganhar 7. Certo? Então ele vai tender porque é mais fácil para ele. Isso resulta na diferença de eletronegatividade, tá bom? Então o que vai acontecer? O sódio vai perder esse elétron aqui, ó, para o flúor. Ele vai ser transferido para o flúor. E o flúor vai ficar com carga negativa, formando um ânion flúor, certo? Formando um ânion. E o sódio vai ficar positivo, formando o cátion. Deu para entender, pessoal, como é que se formam os cátions e os ânions na ligação iônica? Tem um feedback aí, por favor. Eu entendi, viu? Deu para acompanhar. Beleza? Então, por que eles formam cátions e ânions? Para estabilizar o octeto. Para atingir 8 elétrons na camada de valência. Essa é a ideia principal. Certo? Então, forma os ânions. Ó, vai formar um N a mais e um F menos. O que acontece quando eu tenho carga positiva com carga negativa na mesma região? Elas vão se atrair. Então, eu vou formar o NaF, que é o meu composto iônico, que é a carga positiva do sódio, mais a carga negativa do flúor, por atração eletrostática. Então, a gente vai ver que as ligações iônicas se formam por atração eletrostática entre seu cátion e seu ânion. Certo? Então, entenda, ele não se liga para estabilizar. Ele troca os elétrons, o cátion perde o elétron e o ânion ganha o elétron do cátion para atingir o octeto. Em consequência, eles passam a ter cargas, positiva e negativa. Positivo mais negativo se atrai, aí forma o composto iônico, que é quando eles se juntam. Certo? Composto iônico. Ó, ficou uma animação aqui perdida. Essa ela me deu um trabalhinho, peraí. Animações. Só um minuto, galerinha. Painel. Essa que ela está entrando e saindo. E quando um dos átomos precisa ganhar ou perder mais de um elétron para atingir o octeto? Aí, meu querido, vai formar cátions e ânions com cargas diferentes de 1. Tipo assim, ó. Ó o magnésio. Já entendi aqui qual era o isso. Só um minuto. De novo. Aí, meu querido, vai formar cátions e ânions com cargas diferentes de 1. Tipo assim, ó. Tá aqui. O magnésio, ó, repara. O magnésio tem 2 elétrons de valência. É mais fácil para ele perder esses 2 para ficar só com essa camada aqui de dentro, ó, que já tem 8. Certo? O oxigênio, para atingir os 8, ele tem quantos de valência? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele ganhar mais 2 elétrons, para ele fica top. Beleza? Porque ele vai ficar com o octeto completo também. Eu também posso olhar para a diferença de eletronegatividade. 1.2 menos 3.5 vai dar 2.3. Ainda é maior que 2. Então vai formar composto iônico. Então, ó, vai ser transferido os elétrons. Eu vou formar os cátions. Mg 2+.
e O2-, certo? Vou formar os cátions e os ânions. O cátion, magnésio, e o ânion, oxigênio. Por quê? Porque para atingir o octeto, o magnésio prefere perder 2 elétrons e o oxigênio prefere ganhar 2 elétrons. Aí eles se combinam ali. Tu passa pelos dois para cá, todo mundo se estabiliza. É tipo um casamento, em tese. Certo? O que acontece? Eu tenho o magnésio com carga positiva e o oxigênio com carga negativa. Aí eles vão se combinar por atração eletrostática. Também pode ocorrer assim, ó. O magnésio vai perder 2, né? Eu não tenho oxigênio, mas eu tenho 2 átomos de flúor. O magnésio quer perder 2. Cada átomo de flúor quer ganhar 1. Então, eu vou transferir lá para os meus átomos de flúor. 1 para cada. Aí eu vou ter quem? O meu cátion magnésio e 2 cátions flúor. Repara que o magnésio tem 2 cargas positivas. Cada flúor tem uma carga negativa. A natureza, galera, ela é neutra. Então, eles vão se combinar o suficiente para neutralizar essa molécula. Então, se é uma carga positiva, 2 cargas positivas, vai precisar de 2 cargas negativas para estabilizar. Então, 2 magnésio formando com 2 flúors. MgF2. Massa. Mas não tem um jeito mais fácil não de saber como vai ser o composto que vai ser formado? Tem sim. Eu não preciso fazer o desenho das bolinhas lá para saber isso, não. Ó, pega esse bizu. O número de ânions é igual à carga do cátion. E o número de cátions é igual à carga do ânion. Como assim, professor? Meu Deus. Ó, qual é a carga do cátion? 1, certo? Só tem um mais, é 1. Se a carga do cátion é 1, o número de ânions que vai precisar para estabilizar essa carga é 1. Qual é a carga do ânion? É 1 também, que é menos 1. Quantos cátions eu vou precisar para estabilizar essa carga do ânion? Também são 1. Como é que vai ficar meu composto? NaCl, 1 e 1. Ó, Ca2, Br-. Qual é a carga do cátion? 2. Quantos ânions eu vou precisar? Vou precisar de 2 ânions. Qual é a carga do ânion? 1. Quantos cátions eu vou precisar? 1. Aquela regra do X? Desce esse para cá, desce esse para cá. CaBr2. 2 ânions vou precisar porque eu tenho uma carga de cátion 2+. Tá acompanhando, galera? Ó, deu um feedback aí. A L3+, tem quantos? Qual é a carga do cátion? É 3. Quantos ânions eu vou precisar? Vou precisar de 3 ânions. E vou precisar de um cátion. AlOH3. Mg2+, SO4, 2-. Quantos ânions eu vou precisar? 2, porque a carga do cátion é 2. Quantos cátions eu vou precisar? 2, porque a carga do ânion é 2. Seria o quê? O Mg2, SO4, 2. Aqui tem um bizuzinho, cuidado. Quando eu tenho a mesma valor, ó, 2 e 2, eu posso simplificar. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2 e escrever só MgSO4, porque eles têm a mesma número. Qualquer fórmula química que vocês verem, se ela for simplificável, ela vai ter esse estado, tá bom? O Al2O3, como é que vai ficar então? Qual é a carga do cátion? 3. Então vem para cá o 3. Qual é a carga do ânion? 2. Então vai vir para cá o 2. Al2O3. Deu para entender, pessoal, como é que eu acho a fórmula molecular do meu sal, do meu composto iônico? Hein? Repete só aquela parte do magnésio ali. Aqui, cara, é tipo... deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu escrever isso aqui, H4O2. Tá errado? Tá não, mas também não tá certo. Por quê? Porque eu posso simplificar 4 por 2. Para ficar o quê? O H2O. Que é o que a gente está acostumado. É a mesma coisa. Só está simplificado. Aqui é a mesma coisa, ó. Mg2SO4, 2. Como é 2 e 2, e se eu dividir tudo por 2, eu consigo ficar, ó, Mg1SO4, 1, eu posso fazer. Tipo, eu não posso fazer isso aqui. Não tem como simplificar isso aqui. Não tem como simplificar isso aqui. Entendeu? Se der para simplificar, você simplifica. Tá bom? É um cuidado, porque às vezes o cara, às vezes não é nem que bota essa resposta, mas, tipo, tem um item lá, isso aqui tá errado. Tá não, tá certo. Mas pode ser que não tenha essa opção para você marcar no item lá da prova. Vai ter essa opção de baixo, você vai ficar doido.
correndo atrás da carga, que era para ser 1, mas está 2. Por que é essa aqui? Porque foi simplificado. Beleza? Mas o cátion é carga 2 mais. O ânion é carga 2 menos. Beleza? Esse aqui é um Certo. bizu para ajudar a resolver. Mas a carga do magnésio é sempre 2 mais. Que massa! Assim fica mais fácil de saber até quais são as cargas dos cátions e ânions que formam o sal, pois é só fazer o inverso. On the fly. Na mosca. Tá traduzido correto aí, Erivelto? Ficaria assim, ó. MgF2. Como é que eu sei qual é a carga do cátion? Não tem 2 ânions. Ó. Ah, uma coisa interessante, certo? Esqueci de botar no slide. Mas sempre vocês vão ver o cátion à direita. Isso é regra, tá bom? Da química. O cátion sempre tem que ficar à esquerda. E o ânion, a carga negativa, sempre tem que ficar à direita. Isso é regra. Tipo, se você pegar um composto, ó, por exemplo, normalmente você vê isso aqui. HCl. Certo? Aqui quer dizer que o quê? Que a carga positiva é o hidrogênio. Mas se você pegar o NaH, o hidreto de magnésio, o hidreto de sódio, quer dizer que ó, o hidrogênio aqui está com carga negativa. Porque ele está do lado direito da molécula. Ele é o segundo a aparecer. Isso é uma regra da química, tá bom? Então a carga positiva, o cátion sempre fica à esquerda. Sempre aparece primeiro. Então, galera, ó, volta para cá. F2. Qual é a carga do cátion? É só eu pegar esse número aqui, ó, e trazer para cá para cima. Se eu não tenho nada aqui, é porque eu tenho 1, tá bom? E trazer para cá para cima. Eu posso escrever, ó, Mg2 mais 2F menos. Só cuidado com o balanceamento, tá bom? Tem 2 fluoros aqui, tem que ter 2 fluoros aqui. Certo? Mais um, ó, Al2, SO4, 3. Poxa vida. O número de K de ânions não é a carga do cátion? Então esse 3 aqui, ó, é a carga do alumínio. Esse 2 aqui, ó, é a carga do ânion. Al2, 2 Al3 mais 3 SO4, 2 menos. Lembra, só toma cuidado para botar quantos dele tem, ó. Tem 2 alumínios, 3 SO4, 3 SO4. Tá dando para acompanhar, galera? É o inverso do que eu acabei de falar. Ó, CaI2. Poxa, esse 2 é do cálcio. Esse 1 daqui é do iodo. Ca2 mais, 2 menos. Tranquilo? Posso seguir? Ou foi alguma dúvida? Beleza. O legal mesmo são as propriedades dos compostos iônicos. Dá uma olhada nas propriedades aí. Por exemplo, o NaCl. O NaCl ele tem ponto de fusão 800 graus. O HCl é menos 27. O MgO2, o MgO é 2.800 graus Celsius. Cara, isso é muito quente. Não tem ideia. Mas por que são tão diferentes? Ó? Esses caras aqui são iônicos, tá bom? Esse aqui é covalente. Então, não vou nem falar desse aqui agora não, que isso é completamente diferente. Mas ó, entre esses dois, que são iônicos, a diferença de temperatura é de 2.000 graus. Meu amigo, 2.000 graus é quente para um ser. Beleza? Para explicar essas propriedades, eu preciso que você entenda como é que eles se organizam. Então, o composto iônico ele vai formar uma rede cristalina. Certo? Um cloro vai com sódio, que está ligado com outro cloro, que está ligado com outro sódio. Certo? Então, ó, cada cloro está ligado a 4 sódios. Cada sódio está ligado a 4 cloros. É uma rede que forma. Isso tem camadas, tá bom? Ele vai formando camadas. Isso dá um bolo, um retículo cristalino. Esse retículo é meio que fosse um cubo. Tipo, o NaCl, por exemplo, é um cubo mesmo. É tanto que, ó, ele vai formar esse retículo cristalino. O que faz com que os compostos iônicos, todos os compostos iônicos, sejam sólidos à temperatura ambiente. Pode pensar em qualquer sal na sua cabeça. Sal de cozinha, cloreto de prata, nitrato de prata, todos eles são sólidos à temperatura ambiente. Não existe nenhum que seja líquido. Ó, isso aqui é uma foto, uma imagem do microscópio do cloreto de sódio. Tá vendo que ele é um cubinho? Ele é um cubinho por quê? Porque ele forma desse retículo aqui, que ele está formando. Beleza. E o que é que isso tem a ver com temperatura de fusão e ebulição? Poxa vida. Por exemplo, o NaCl,
que tem temperatura de difusão e ebulição de 800 graus, lembra, a carga é menos e a carga aqui é mais. Mais. É uma carga negativa e uma carga positiva. Você tem uma força de atração. Uma com uma. O MgO, lembra que é Mg2 mais e O2 menos? Você tem 2 vezes mais carga negativa e 2 vezes mais carga positiva. Qual a consequência disso aqui? Ele é muito mais unido. O retículo é muito mais forte. Consequência, a temperatura de difusão e ebulição é muito maior. Eu preciso de muito mais energia para romper esse retículo. Beleza? E o que mais de propriedades? Essas. Os compostos iônicos são duros e quebradiços. Certo? Como é que algo vai ser duro e quebradiço ao mesmo tempo? Deixa de invenção. Galera, o conceito de dureza não é o que vocês pensam. De não quebrar. De você pegar aqui, isso aqui é duro demais, não consigo quebrar. Não é isso. Duro e quebradiço é diferente. Como assim, professor? Agora você me lascou todinho. O que é um sólido duro? O sólido duro é um sólido que não arranha. O diamante, por exemplo, é um sólido duro. É o mais duro que tem, se eu não me engano. A dureza dele é muito alta. Então ele não risca. Você não consegue riscar. Você pode pegar uma lâmina lá e ficar riscando o diamante, você não vai riscar ele. E um sólido mole, ele é riscável. Eu consigo riscá-lo. Eu passar uma lâmina, eu risco. Certo? É tanto que eu lá vi o filme já, aquele filme de espião, que o cara pega lá o vidro, aí passa o diamante, para cortar o diamante, ele está riscando. Cortar o vidro, perdão. Então essa capacidade de risco é isso. É tanto que você usa broca de diamante, que é para riscar coisas muito duras. Beleza? Então, dureza é resistência ao risco. Dureza tem a ver com a capacidade de resistir ao risco, a ser riscado. O ideal é que a gente fizesse carros com pinturas duras, para não arranhar muito. Já ser quebradiço tem a ver com pouca resistência a impacto. Tipo, diamante é quebradiço. É tanto que você lapida, você consegue quebrar diamante. Bem que diamante não é nem composto iônico, mas eu estou só dando como exemplo. Certo? Por exemplo, o sal, você vem aqui, ó. Se eu dar uma lapada numa pedra de sal, eu consigo quebrá-la. Fazer com que ela se quebre. Ele é quebradiço. É tanto que você tem um sal grosso e tem um sal refinado. É o mesmo sal. Só que o sal grosso está inteiro. E você quebrou o sal grosso para fazer o sal fino. Então ele é quebradiço, ele se quebra. Como os compostos iônicos são formados por cátions e ânions, que têm cargas, tá bom? Cátion positivo, ânion negativo, eles também apresentam a seguinte propriedade. Os compostos iônicos, quando dissolvidos em água, formam soluções eletrolíticas. Ou fundidos, conduzem também a eletricidade. Como assim? Se eu jogar aqui, ó, uma corrente elétrica, fazer um circuitozinho, tá bom? Com a lâmpada, eu quero saber se essa água aqui vai conduzir a eletricidade. Se eu tiver um composto molecular que não tem carga, que não é iônico, ela não conduz. Mas se for um composto iônico, ele vai conduzir a eletricidade. Ele vai fechar o circuito, vai permitir que a carga passe pela solução. Beleza? Formando soluções eletrolíticas. Se o teu composto for sólido, o composto iônico for sólido, isso não vai conduzir também, ó. Por quê? Porque os elétrons estão fixos na rede, ó. A carga negativa está fixa aqui e está sendo neutralizada pela carga positiva. E assim sucessivamente. Então não tem condução de eletricidade. Mas, se eu fundir o composto iônico, se eu desmanchar a rede cristalina, ele passa a conduzir. Por quê? Porque agora as cargas estão soltas. Então, a movimentação das cargas é que permite que a condução elétrica aconteça. Seja em solução, seja no estado fundido. Beleza? Pessoal, se forem perguntar, por favor, perguntem no chat ou no áudio, porque eu tenho que dar uma corridinha com o conteúdo, tá bom? Acabou, né? As ligações iônicas, sim, acabaram. Essas são as propriedades das ligações iônicas, e é como eu expliquei que as ligações iônicas se formam. Ficou alguma dúvida nessa parte? Dá um ok aí no chat para mim. Pra mim, não. Beleza. Assim. Vamos falar agora das ligações metálicas. As ligações metálicas são formadas entre elementos metálicos. Jura? Eu nunca imaginei. Porra, tem centros metálicos, né? Juro. Tem uma característica que é bem interessante. Os elétrons da ligação metálica são livres. Como assim eles são livres? Como assim? Ó, como os elementos metálicos são pouco eletronegativos, lembra lá, os mais da esquerda da tabela periódica, os metálicos são a eletronegatividade mais baixa. Então,
esses átomos não gostam muito de ficar com os elétrons juntos a ele. Eles deixam os elétrons bem livres, afastados. Certo? Só que o que acontece? A molécula metálica ela é bacana. Ela forma o seguinte, ó. Ela tem um núcleo positivo e ele fica todo juntinho, os cátions, um emendado no outro, e os elétrons ficam livres. Certo? É como se os elétrons ficassem livres para se mover por toda a molécula. Então você tem essa situação. Os elétrons, tipo, esse cátion não tem um elétron com ele. Todos os elétrons de todos os cátions estão se movendo ao mesmo tempo por toda a molécula. Isso é um átomo metálico. Certo? O que acontece? Você chega numa situação que é como se tivesse um mar de elétrons. É como se os cátions estivessem submersos em um mar de elétrons. Você tem uma situação mais ou menos assim, ó. Você pode considerar que a carga elétrica a carga eletrônica dos elétrons está espalhada por todo o metal. Por isso que ele dá choque. Não dá choque não, porque ele conduz a eletricidade. Essa estrutura é responsável por algumas das propriedades metálicas. Não é a mesma coisa que retículo cristalino? Não. Lembra que no retículo cristalino, as cargas estão fixas quando ele está no estado sólido? A carga do ânion está lá no ânion, a carga do cátion está lá no cátion. Aqui não, ela está livre, ela está se movendo. Por exemplo, os metais são bons condutores elétricos e térmicos. Por que são bons condutores térmicos? Pressão. Imagina aqui uma barra de metal fria, certo? Eu tentei fazer uma barra de metal aqui, está aqui os cátions, os átomos, certo? A temperatura, ela vai ser conduzida pelo metal se você já teve essa experiência. Você botou a frigideira no fogo, pega no cabo da frigideira, se for de ferro, você vai queimar a mão. Por quê? Porque ela vai esquentar. Porque esses átomos vão começar a vibrar. A gente vai ver, semestre que vem, principalmente, que a vibração tem a ver com calor. Quando você vibra, você aquece. É tanto que, por que você treme de frio? Já pensaram, para pensar, por que você treme de frio? Duvido que vocês pensaram nisso. Você treme de frio para se aquecer. É natural. Você treme, vibra para aquecer. Certo? Mesma coisa na natureza. Se eu aquecer isso aqui, galera, os metais vão começar a vibrar e vai começar a aquecer. Isso vai sendo, ó, esqueci a palavra, propagado. Começa a vibrar os da frente e aquece todo o metal. É por isso que se você começa a aquecer nessa ponta, com o tempo essa ponta vai ficar quente. Porque você tem uma propagação do calor em função da vibração dos núcleos atômicos. Beleza? Ah, por isso que eu me queimo no cabo da frigideira. Exatamente por isso. A condução elétrica, ela acontece já por causa da liberdade dos elétrons. Mesmo princípio. Se eu não tivesse os elétrons circulando, eu não considero eletricidade. Em função de eu ter os elétrons circulando por toda a molécula, é que os metais conduzem a eletricidade. É por isso que eu uso o cobre, por exemplo, para poder conduzir energia. Se a gente tivesse no curso de Química, dá para aprofundar todo esse assunto, mas eu vou ficar por aqui, tá certo? Por acaso, é esse movimento dos elétrons que faz os metais brilharem? Exatamente. Os metais brilham por causa dos elétrons que estão livres na superfície. É o brilho metálico. Todo metal possui brilho metálico. Mais alguma propriedade? Tem sim. Os metais são dúcteis, formam fios e chapas e maleáveis. Podem ser dobrados. Não entendi. Tipo assim, ó. Imagine aqui um cubinho. Eu consigo malear, ele é dúctil. Eu consigo fazer fios dele, do metal, ou chapas. É tanto que você usa relógio, você usa fio de ouro. Você faz fio de metal, fio de cobre, fio de prata, fio de solda. Por quê? Porque ele é maleável. Os cátions do metal, eles podem ser moldados, eles podem deslizar um pelo outro. É como se eu prensasse esse negócio. Vou prensando, ele vai compactando, mudando a forma do metal. Mas ele não descaracteriza o metal, ele não muda a sua estrutura, a sua natureza, ele muda só a estrutura, a forma. E a maleabilidade é o fato de você poder dobrar, tipo dobrar arame, você consegue modificar a estrutura porque essas estruturas são maleáveis, são móveis, tá bom? Em função da tipo, eu não consigo fazer isso com o retículo cristalino, porque está todo ligado no outro. E aqui os cátions estão posicionados ali, você consegue meio que mexer um pelo outro. O melhor exemplo de ligação metálica é aqueles cubinhos de ímã. Se você botar no YouTube, tem lá cubo magnético. Aquelas bolinhas, esferinhas. É a mesma que você está vendo aqui. Você consegue fazer o que você quiser com elas.
Os metais também formam ligas, né? Isso, as ligas metálicas são basicamente a mistura de metal com outros átomos de metais. Tipo, ó, ouro puro, por exemplo, você mistura com a prata. Ouro 24 quilates e ouro 18 quilates. Beleza? É uma liga metálica. E as ligações covalentes? Sim, agora vamos falar das covalentes. Galera, se eu estiver correndo muito, me avise, por favor. Tá tranquilo para vocês? Preciso que vocês me deem um... Professor, respira. Só falar Tô assim. um pouco rápido algumas coisas, mas tudo bem. Mas diga aí onde é que travou, que eu volto. Hein? Ah, deixa eu ver aqui no meu caderno. Diga aí. Ver as partes que eu anotei menos. Homem, diga, viu, se ficar em dúvida. Vocês me avisem, senão eu vou falando. Pode seguir, depois eu faço minhas dúvidas lá mais na frente. Beleza. Sim. E as ligações covalentes? Sim, agora vamos falar delas. As ligações covalentes, galera, elas ocorrem por compartilhamento de elétrons entre compostos não metálicos. Certo? Beleza. Então, o que é que eu já falei para vocês? As iônicas, elas vão ocorrer entre quê? Ó, as ligações iônicas vão ocorrer entre o metal e o não metal. As metálicas vão acontecer entre dois metais. E as covalentes vão acontecer entre dois não metais. Beleza? Esse aqui eu acho que é o princípio mais tranquilo para vocês entenderem. E o principal fator que ajuda a saber se a ligação vai ser covalente, iônica ou molecular na sua classificação. Se for dois não metais, covalente. Se for dois metais, metálica. Se for não metal com metal, iônica. Você mata aí logo a característica. Aí você lembra das propriedades. As iônicas conduzem a eletricidade em solução, conduzem a eletricidade no estado fundido, são duras, são quebradiças, certo? São aquelas propriedades que eu falei aqui na aula. As metálicas possuem brilho metálico, conduzem eletricidade, conduzem calor por propagação térmica. São as propriedades que eu falei há pouco tempo aqui nos exemplos anteriores. Beleza? E as covalentes a gente vai falar agora. Ainda seguindo a regra do octeto, as ligações covalentes, elas vão também seguir aquela regra do octeto de 8 elétrons? Ah, professor, a ligação metálica, ela está seguindo a regra do octeto? A ligação metálica é mais diferente de todas. Então, tanto que você percebeu que eu nem falei de regra do octeto. Vamos dizer que ela segue a regra do octeto, mas é que é uma teoria completamente diferente, uma teoria de bandas. E tem mó onda aí para falar sobre isso, então eu prefiro não aprofundar. Mas considere que a ligação metálica ela se estabiliza muito bem, obrigado. Certo? Os elétrons ali estabilizando todo mundo ao mesmo tempo. Beleza, então as covalentes ainda vão seguir a regra do octeto? Sim. Só que, diferente das ligações iônicas e metálicas, os elétrons são compartilhados entre os átomos que formam a ligação. A ligação iônica, lembra lá dos elétrons? Eu tenho um átomo muito mais eletronegativo na iônica. Na iônica, eu tenho um cara que é muito eletronegativo. Muito eletronegativo, negativo. Eu tenho outro cara que é bem menos. Eu vou dizer que esse cara é positivo. O que acontece? Eu tenho transferência de elétron desse átomo para esse. Vai passar elétron. Vai formar cargas opostas, um cátion e um ânion, e eles vão se ligar por atração eletrostática. Isso é iônico. A covalente, a metálica vai formar aquele negócio lá dos elétrons livres, tá bom? A covalente, ela é diferentona. Eles vão compartilhar. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade entre um e outro é muito pouca. Às vezes nem tem. Por exemplo, Cl e Cl. São iguais. Então não tem como ter diferença de eletronegatividade se o elemento é o mesmo. Então como é que eles se estabilizam? Compartilhando elétrons. Então basicamente o que vai acontecer é o seguinte.
Você tem aqui 2 átomos de flúor, tá bom? O que é que eu sei já? Que esse átomo de flúor ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele precisa de quantos elétrons para poder fechar o octeto? Mais um, formando 8. O outro átomo de flúor, a mesma coisa, precisa de 1 elétron para formar 8. Poxa vida, eu preciso de 1, você precisa de 1. Só que eu não quero te dar um elétron. E tu também não quer me dar um elétron. O que é que a gente faz? A gente compartilha. Ó, pega o meu elétron aí, segura um pouquinho e depois tu me devolve um teu junto com o meu. Para me ficar com 2, 8 uma hora e tu com 8 uma hora. Então, eles vão meio que compartilhar. Os elétrons vão ficar circulando entre os 2 átomos. E esse ponto em que os elétrons circulam, que eles ficam presos um ao outro, é o que eu chamo de ligação covalente. É aqui que vai se formar a ligação, ó, entre os 2 átomos, na interseção desse ponto de compartilhamento de elétrons. Isso é completamente diferente de ligação iônica, onde eu tenho transferência de elétron e formação de retículo cristalino, tá bom? Eu tenho aqui um composto molecular, eu não tenho carga nesse composto. Esse cara tem o mesmo tanto de elétrons que esse aqui, principalmente porque eles são iguais. Depois a gente vai ver que existem moléculas que têm cargas diferentes dentro da ligação covalente, mas é assunto para outra aula. Você vai formar o FF, que é o F2, certo? O gás flúor. Pode, viu, Erivelto? Pode sim. Esquecendo um pouco da parte da energia liberada na captura de elétrons, podemos definir que a eletroafinidade é a tendência do átomo se tornar um ânion. Pode. Assim como você pode também pensar nisso mais voltado para a eletronegatividade. Certo? Mas pode sim. A tendência que o átomo tem que se É formar um ânion. porque às vezes eu tô misturando assim um pouco a eletroafinidade com a eletronegatividade por conta disso, porque uma hora a gente tem que pensar em relação à energia liberada e em outra hora em relação a se tornar um ânion. Então isso É a meio que mesma coisa. mistura. Cara, energia, eletroafinidade e eletronegatividade é basicamente a mesma coisa. A diferença principal é que eletroafinidade é do átomo, sozinho. E a eletronegatividade é da ligação química. Ah, beleza, ficou bem claro agora. Beleza? Quando tu pensar em eletronegatividade, tu vai pensar em ligação química. Se tá falando só do átomo sozinho, é eletroafinidade. Beleza? Mas é a mesma coisa. O átomo que tem maior eletroafinidade é o flúor. O átomo que tem maior eletronegatividade é o flúor também. Beleza? Ah, Só que a eletronegatividade. Oi. então pode-se dizer que a eletropositividade também está ligada à tendência de cátion, assim, de... Energia de ionização, exatamente. O cátion mais eletropositivo é o cátion que tem maior energia de ionização. Só que eletropositividade e eletronegatividade, elas estão vinculadas com a ligação química. Eu só posso falar nelas na ligação química, porque elas são propriedades relativas. É de um átomo com outro átomo, Certo, entendi. certo? Que é a tendência de um átomo capturar o elétron do outro ou não. Beleza? Mas os elétrons vão ficar só nessa região aqui da molécula? Exatamente. Cada par de elétron compartilhado forma uma ligação covalente. Então, cada 2 elétrons que eu estou compartilhando, eu vou formar uma ligação covalente. Certo? Mas por que essas ligações se formam? Galera, quem quiser fazer como a Erivelton fez, escreve a dúvida no chat e manda que eu respondo, tá bom? Eu estou aqui para auxiliá-los no processo de aprendizagem. Então, me usem. Certo? Mas por que essas ligações vão se formar? A questão aí é o seguinte, não há uma diferença muito grande de eletronegatividade. Ela é menor que 2 ou ela é 0, como é o caso que eu mostrei, certo? Nesse caso, a ligação que vai formar é covalente. A melhor forma de eu entender isso, não metal com não metal. Por isso que eu posso considerar que a ligação entre não metais será covalente. Exatamente. Porque a diferença de eletronegatividade entre compostos não metálicos é muito pequena. Outra característica importante é o comprimento da ligação. Certo? O comprimento da ligação é o quê? É a distância média entre 2 átomos unidos por uma ligação covalente. Ó, presta nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é o caminho da reação que está acontecendo, tá bom? Pela energia da reação.
Quando eu tenho minhas duas molequinhas bem afastadas uma da outra, eu tenho a energia muito baixa, energia estável. Elas vão se aproximando, ó. Onde que elas vão se aproximando, que você vai tendo uma interação, ó. Lembra? Aqui eu tenho um núcleo que é positivo no centro do átomo. E eu tenho os elétrons que são negativos ao redor do átomo. Esses elétrons negativos, eles são atraídos pelo núcleo positivo do outro. Então eu tenho aqui uma relação de atração. Posso escrever assim, ó. Positivo, positivo, negativo, negativo. Então, eu tenho um momento em que eu tenho uma atração aqui, ó, entre positivo e negativo. E vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a minha energia, a estabilidade do meu composto aumente. Lembra, pessoal? Energia menor é mais estável, tá bom? Você está mais confortável quando você está deitado, gastando um pouco de energia pequena, ou quando você está em pé, gastando muita energia? É deitado, gastando um pouco de energia. Você está mais estável. À medida que eles vão se aproximando, você vai tendo uma redução da energia, que é quando você vai fortalecendo essa atração aqui, ó, entre núcleo e elétron. Núcleo e elétron. Só que existe um limite para isso. Quando ele aproxima muito, a energia dá um pico, ó, pá, vai lá para cima. Que é o quê? Que é quando começa a ter uma resistência a essa atração. Que é quem? Quando a carga positiva se aproxima muito da outra carga positiva, e a carga negativa se aproxima muito da outra carga negativa. Quando isso acontece, a energia explode. Então, existe um equilíbrio entre atração e repulsão. Esse equilíbrio, que é esse pontinho ali embaixo, ó, é o que eu chamo de comprimento de ligação. Então, cada molécula, cada tipo de ligação vai ter um comprimento de ligação. Vocês vão ver, a ligação simples ela é maior, mais longa que a dupla, que é mais longa que a tripla. Que o comprimento de ligação, a estabilidade que elas atingem é maior ou menor, dependendo da distância. Tá bom? Isso é o comprimento de ligação, por isso tem um limite das moléculas se aproximarem. Ficou claro? Eu vou ficar falando. Se tiver dúvida, pessoal, por favor, perguntem. E se for mais de um elétron compartilhado? Nesse caso, vai formar ligações múltiplas. Tipo, a ligação simples. Eu tenho aqui, ó. Lembra lá, pessoal, do símbolo de Lewis que eu mostrei para vocês? Pá, certo? Como é que eu represento? Uma forma muito boa de representar os elétrons é o seguinte. Eu coloco o elemento e faço os pontinhos dos átomos ao redor dele. Tem lá, esse parte de símbolo de Lewis está lá na aula do SIGA, do AVA, certo? Você coloca. Repara, ó, é o octeto é com 8 elétrons. Ó. O cloro tem 7 elétrons de valência, o outro cloro 7 elétrons de valência. Esse cara aqui precisa de um elétron, esse outro cara precisa de um elétron. Então, eles vão compartilhar um elétron, eles vão fazer uma ligação. Cada um precisa de um elétron. Os dois vão compartilhar dois, vão compartilhar um par de elétrons. Então, eu tenho isso aqui, ó, um par de elétrons sendo compartilhado. Eu posso representar dessa forma, que é a forma eletrônica, ó, onde eu boto os dois pares juntos, os dois elétrons juntos, ou faço um traço. Lembra, pessoal, pelo amor de Deus, esse traço aqui sempre significa dois elétrons. É um par de elétrons que esse traço significa. Certo? É sempre um par de elétrons, dois elétrons. Estão sendo compartilhados. Aí os dois têm 8. Ó. Se eu contar daqui para cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu contar daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí todos os dois ficam com 8 elétrons e estão muito bem, obrigado. Já a ligação dupla. Ó, o oxigênio ele tem 6 elétrons de valência. Ele precisa de 2 a mais para poder chegar nos 8 do octeto. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai compartilhar 2 elétrons. Não precisa de 2, vou compartilhar 2. Então, eu vou ter 4 elétrons sendo compartilhados, ó, fazendo uma ligação que eu chamo de dupla. Porque cada par de elétrons é uma ligação. 2 em cima e 2 embaixo. Tá bom? E a ligação tripla? Tipo nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons de valência. Ele precisa de mais quantos? De 3 elétrons de valência para fechar 8. Então, vai compartilhar 3 elétrons. Certo? Formando uma ligação tripla. Beleza? Espero que tenha ficado. Ficou claro isso aí, pessoal? Isso é besteira, certo? Ligação tripla. 3 ligações, porque cada uma precisa de 3 elétrons.
Quer dizer, então, que para representar a molécula covalente, eu só preciso colocar os traços e os pontos. Peraí, só um minuto. Quer dizer, então, que para representar a molécula covalente, eu só preciso colocar os traços e os pontos? Exatamente. Os trações, era traços, tá bom? Representam os elétrons compartilhados. E os pontos vão representar os elétrons livres, que não estão sendo compartilhados. Lembra que a molécula tem os elétrons de valência, tem alguns que são compartilhados e outros que não são compartilhados. Se eu voltar aqui, ó, o nitrogênio tem 5 que não são compartilhados. Ele vai compartilhar, ó, tem 3 que não são compartilhados. Ó, esse aqui, não estão sendo compartilhados. Eu tenho o resto compartilhando. Então, eu tenho os traços, eu posso botar os pontos dos elétrons livres, que são aqueles que não estão sendo compartilhados. Por exemplo, está aqui, ó. Esse traço aqui são os elétrons que estão ligados. Esses aqui, botei o L de ligado e L de livre, né? Então, eu vou botar LG para ligado e L para livre, LV para livre. Certo? Então, eu tenho os elétrons livres que não participam da ligação covalente, eu tenho os elétrons que estão representados por um traço, que são os que participam da ligação covalente. Eu tenho uma ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Espero ter ficado claro, tá bom? Molezinha demais, né? Galera, a vantagem é o seguinte, essa aula está sendo gravada e vocês podem assistir ela várias vezes. Porque eu sei que é muito conteúdo para pouco tempo, eu admito isso. Mas como só tem 1h30 para vocês, então tem que dar uma corridinha mesmo. Se vocês viram a aula do AVA antes, facilita para vocês bastante. Então eu bato nessa tecla, por favor. Quem está matriculado, eu acho que para ter acesso tem que estar matriculado. Assistam, leiam a aula da trilha acadêmica. Certo? Vejam lá que auxilia vocês. Ó, molezinha demais. Molezinha, meu amigo, se a molécula for diatômica. O que é diatômica? Que só tem 2 átomos. Tipo, é molezinha demais, cara. Sabe a estrutura disso aqui, ó. Cl, Cl, O, O, H, Cl. É moleza. Se eu botar uma questão dessa na prova, você vai tentar errar e não consegue. O problema é quando ela é poliatômica. Quando ela começa a ter mais de 2 átomos. Como é que você vai chegar nessa estrutura aqui? Como é que você vai chegar nessa estrutura aqui? Vocês sabem? Hein? Vocês têm alguma ideia como é que eu chego nessa estrutura? Vocês lembram lá do colégio, tenho certeza. Estrutura de Lewis. Vixe! É vixe mesmo. Como é que eu chego numa poliatômica dessa? Parece difícil, galera, mas é fácil. Estamos falando da estrutura eletrônica de Lewis. E para montar uma estrutura de Lewis, tem regra. É só seguir regra. Certo? Anota lá. A prova, a AP1 é online. Você bota lá no Google, regras para montar a estrutura de Lewis. As regras são quais? Vou fazer um passo a passo com vocês aqui. Estamos acabando já, tá bom? Ó, vocês vão primeiro desenhar o esqueleto do composto, colocando os átomos menos eletronegativos no centro e o restante nas extremidades. O hidrogênio e o flúor sempre ficam nos extremos, tá bom? Hidrogênio e flúor sempre vão ficar nas pontas da tua estrutura de Lewis. Então, primeiro que eu vou fazer é desenhar o esqueleto. Vamos fazer 2 exemplos simultaneamente. Ó. Quero montar do CO2 com vocês e do NF3 com vocês. Certo? O lockdown está com uma dúvida aí. Para saber o mais eletronegativo, eu preciso toda vez conferir a tabela periódica e lá olhar aquele negócio para saber qual é, ver o número. Galera, não. Decorem essa frase. Anotem, tatuem no braço. Colhem na tela do monitor. Ó, dá para ler isso aqui como se fosse uma frase, ó. Von Klebriski pH. Isso aqui são quase todos os elementos não metálicos mais usados no dia a dia, tá bom? São os mais de cima dos períodos. A eletronegatividade desses caras, pessoal,
ela é maior, mais para a esquerda, tá bom? Ela aumenta nesse sentido aqui, ó. Então, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio, que é mais eletronegativo que o cloro, e sucessivamente, tá certo? Então, sempre o cara da esquerda é mais eletronegativo que o elemento da direita. Então, o que eu aconselho vocês? Aprendam essa frase, von Klebisk pH. Você não erra mais. Você não erra mais questão de estudo de Lewis, de saber quem vai ser o átomo central. Depois vocês vão ver polaridade, se a bicha é polar, se é apolar. Vocês não vão errar para saber isso aqui. É só decorar essa frase. Von Klebisk pH. Então, bora lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar o esqueleto do composto, colocando o átomo menos eletronegativo no centro e o restante nas extremidades. Então, bora olhar para cá. Ó. CO2, nessa molécula, entre carbono e oxigênio, quem é mais eletronegativo? Vamos olhar para a frase. O oxigênio está à esquerda do carbono, então o oxigênio é mais eletronegativo. E eu tenho que colocar o quê? O átomo menos eletronegativo no centro. Olha para cá agora, o nitrogênio e o flúor. O nitrogênio está aqui. O flúor está à esquerda do nitrogênio. Então, o flúor é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, o carbono vai ser o átomo central dessa molécula e o nitrogênio vai ser o átomo central da outra. Beleza? Fiz o átomo central. E os outros átomos vão estar na extremidade, vão estar ao redor do centro. Os 2 oxigênios da primeira molécula e os 3 flúors da outra molécula. Eu faço só o esqueleto, ainda não estou preocupado com ligação química, tá bom? Esse é o esqueleto. Esse aí vai ser o esqueleto da minha molécula. Depois de montar o esqueleto, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer o seguinte, ó. Calcular o número de elétrons totais da molécula. Certo? Ver quantos elétrons essa molécula vai ter. Para fazer isso é molezinha. É só somar as cargas de cada elétron. Se o teu elétron for um cátion, carga positiva, tu tem que tirar um elétron do total. E se ele for um ânion com carga negativa, tu tem que aumentar um elétron no total. Certo? Para fazer isso, ó, é só somar. O oxigênio, eu sei que ele tem 6 elétrons de valência. Como é que eu sei isso? É muito fácil. Eu olho na tabela periódica. Ele é da família 6A, ou do grupo 16. Então, se é do grupo 16, ele tem 6 de valência. O carbono é do grupo 4, da família 4A. Então, ela tem 4 elétrons de valência. Certo? 6 mais 4 mais 6 dá 16 elétrons. Esse aqui é o total de elétrons para o carbono. E para a outra molécula? O nitrogênio é da família 5, tem 5 de valência. E o flúor é da família 7, tem 7 de valência. Eu tenho 3 átomos de flúor. Então, é 3 vezes 7 mais 5 dá 26 elétrons. Então, eu tenho um total de elétrons que minhas moléculas têm. Certo? Isso aqui vai servir de referência para saber depois se eu distribuir todos os elétrons que eu precisava distribuir. O que eu faço agora? Eu vou traçar uma ligação covalente dos átomos centrais com os da periferia até que os últimos estejam com o octeto completo. Eu vou começar a traçar a ligação covalente do átomo da extremidade com o central, até que eu complete o octeto de todos os átomos da extremidade. Beleza? Ó, vamos pensar aqui comigo. Ó. O oxigênio, ele tinha quantos de valência? 6 de valência. Não era isso? Ele precisa de quantos elétrons para poder fechar o octeto? 2 elétrons. Então, tem que fazer 2 ligações. Então, eu vou ter 2 ligações com o átomo central. O outro oxigênio é a mesma coisa. Beleza? É só isso que eu vou fazer agora. Distribuir aí esse negócio. Até fechar os da extremidade. Vou fazer o mesmo para outro. Ó. O átomo de flúor tem 7 elétrons de valência. Eu preciso de 1 elétron para poder fechar o octeto. Então, ele vai fazer uma ligação com nitrogênio. Cada átomo de flúor vai fazer uma. Para quê? Agora, ó, cada átomo de flúor está com o octeto fechado. Cada átomo de oxigênio está com o octeto fechado. Eu me preocupo agora na regra 3 só com as extremidades. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar os pares isolados. Primeiro, desculpa, eu não botei porque não tem. Mas eu vou olhar se o átomo central também está melhor. É isso mesmo. Eu vou desenhar os pares isolados em seus respectivos átomos. Por exemplo, o oxigênio tem 6 elétrons de valência, né? 6 elétrons de valência. Ele está usando quantos para fazer ligação? 2 elétrons. Então, se ele está usando 2 para fazer ligação, vai sobrar quantos elétrons livres nele? 4 elétrons livres. Então, eu tenho que colocar os pares ali, ó. 4 elétrons livres no oxigênio. Uma maneira muito fácil de fazer isso, professor.
O elemento não tem que ter 8 elétrons de valência, 8 elétrons no total no octeto dele? Então é só contar as ligações. Ó. Esse oxigênio está com quantos? 1, 2, 3, 4. Lembra que cada ligação, pelo amor de Deus, é 2 elétrons. Então aqui eu tenho 4 elétrons na ligação. Falta quantos para fazer 8? Falta 4 elétrons. Esses outros 4 elétrons são elétrons livres, tá bom? Então bota eles lá. Dos 2 átomos de oxigênio, tá bom? A mesma coisa para cá, ó. Olha para o flúor. O flúor tá usando tem quantos elétrons na ligação? Tem 2. Para 8, de 2 falta quantos? Falta 6. Então tem 6 elétrons livres ao redor do flúor. Certo? Para cada flúor. Olha o nitrogênio. O nitrogênio tem quantos? Ah, eu nem olhei para o carbono aqui, ó, desculpa. O carbono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono já tem 8 elétrons nas ligações. Falta algum elétron para o carbono? Não, está todo mundo sendo usado. Então ele não tem elétron livre ao redor dele. O nitrogênio, ó, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. Tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons nas ligações. Falta quanto para 8, galera? 2 elétrons. Então, eu vou ter 2 elétrons livres em cima do meu átomo de nitrogênio. Pessoal, vocês estão acompanhando a estrutura de Lewis? Me digam que sim ou que não. Mas me digam alguma coisa. Estou. Beleza. Para finalizar, eu vou verificar o total de elétrons na estrutura é igual ao total calculado. Na verdade, não. Faltou uma etapa, desculpa. Tem uma etapa 6 aqui, galera, que é o seguinte. Depois que eu distribuir os elétrons, é que não tem um exemplo aqui que eu não coloquei, por vacilo. Certo? Mas depois a gente pode ver isso aí. Bruno, a Andresa te chamou aí. Chamou aonde, menino? A Andresa chamou aí. Aonde? É que você não ouviu, foi no áudio. Ah, não ouvi. Oi, Andresa, fala. Ah, que tá bem baixinho. Fala de novo. É para repetir de novo. Qual parte? Esse do nitrogênio. Dos elétrons de valência? Isso. Os elétrons livres, certo? Isso. Ó. Na verdade, o que eu quero que você pegue aqui é o seguinte. Como é que eu vou saber se tem elétron livre em cima do átomo? Eu vou contar quantas ligações ele está fazendo. Ó, vamos voltar para o flow aqui, vamos entender direitinho. Cada ligação dessa é 2 elétrons, certo? Se ele está fazendo uma ligação, ele está usando 2 elétrons nela. O octeto, que é o que dá estabilidade para o átomo, não são 8 elétrons? Então, se de 8 elétrons, eu estou usando 2, vai sobrar 6. Esses 6 vão para onde? Vão ficar ao redor do meu átomo. São elétrons livres. Eles não estão presos à ligação química. Certo? O mesmo raciocínio que a gente usou aqui para o oxigênio. Vamos puxar esse raciocínio para o nitrogênio. O ideal é que ele tenha 8 elétrons. Só que ele tem, ó, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Cada ligação não são 2 elétrons? 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Ele está com 6 elétrons sendo utilizados nas ligações. Mas era para ter 8. Então, tem 2 que é livre. Deu para entender? A não ser que seja naquela exceção da regra do octeto, ele sempre vai ter 8. Se não tem os 8, como é o caso do oxigênio do carbono aqui nas ligações, vai ter elétron sobrando. Certo? Eu coloco esses elétrons aonde? Em cima do átomo na forma de elétron livre. Uma etapa que está faltando aqui é o seguinte, nesses 2 casos completa, mas pode acontecer do átomo aqui não fechar o octeto, o átomo central. Deixa eu pensar um exemplo aqui fácil disso. É o NO2. É o NO2. Acho que é esse aqui. O. É isso mesmo. Não é não. Não consigo pensar no exemplo agora de cabeça, pessoal.
Mas eu tenho que olhar também se o octeto do átomo central está completado, toda vez, tá bom? Eu não completei o octeto dos átomos periféricos. Aí depois que eu distribuir os elétrons livres, eu tenho que olhar se o octeto do átomo central está completo. Ó, para o carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Para o nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com os livres. Então, eu tenho que conferir se o átomo central também está ok. Por exemplo, se não tivesse completo, fosse contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando 2. Então, eu ia fazer uma ligação que a gente chama de ligação da ativa. Ligação da ativa. Coordenada. Que é quando eu ia pegar um par de elétron aqui do flúor e ia fazer uma ligação aqui. Essa estrutura que eu botei aqui não existe, é um exemplo, tá bom? Aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Eu tenho que ter todo mundo com o octeto completo. Nem que para isso eu tenho que forçar a barra fazendo uma doação de par de elétron. Beleza? Para finalizar, a gente faz uma contabilização dos elétrons totais dos elétrons que eu coloquei na minha molécula. Certo? É só contabilizar. Eu não tenho que ter 16 elétrons totais no CO2, então eu vou contar, ó, 4 mais 4, 8. Cada ligação dessa é 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. Eu tenho um total de 16 elétrons distribuídos aqui. Certo? E nessa molécula são 26. Ó. Eu tenho 6 livres. Deixa eu ver se eu botei. Não botei, não. Eu tenho 6 aqui, livres. 6 aqui, 6 aqui e 2 aqui. E eu tenho mais 6 elétrons nas ligações. Ó. Mais 6 elétrons. Então, 6 mais 6, 12. Mais 6, 18. Mais 6, 24. Mais 2, 26. Então, distribui todos os elétrons. Distribui todos os elétrons. Galera, parece difícil, mas é fácil. Aqui precisa de um pouquinho de treino para fazer a estrutura de Lewis, mas dá para fazer, tá bom? Tem utilidade a estrutura de Lewis? Cara, tem pra caramba. Como você precisa entender a molécula, certo? Você precisa ver como é que ela vai estar estruturada. Depois a gente vai ver na próxima aula, parte de geometria molecular, que isso tem aplicação direta, tá bom? Então, para o curso de vocês, precisa entender isso aqui direitinho. Pelo menos entender como é que funciona, tá bom? E cai na prova. Então, realmente é fácil. Mas como eu sei que sempre complica, diz logo aí, vai. Complica não. O que pode acontecer é o seguinte. Eu posso montar duas estruturas de Lewis diferentes que sigam todas as regras. Por exemplo, essas duas aqui. Ó. Se eu fizer as duas seguem todas as regras possíveis. O átomo mais eletronegativo é o átomo central, a hidrogenidade. Todos os elétrons estão distribuídos corretamente, não nada errado com nenhuma das 5 regras que eu passei. E eu tenho duas estruturas diferentes. Como é que eu vou saber qual é a certa? E como é que eu vou saber qual é a correta? Fácil. É só usar uma coisa chamada de carga formal. Certo? Que tem esse conceito aqui, ó. É basicamente a diferença entre os elétrons no átomo isolado e os elétrons nesse átomo, quando ligado a outro átomo. Como assim, professor? Tipo, o oxigênio tem 6 elétrons de valência quando ele está sozinho. O oxigênio ligado a outra molécula de oxigênio tem 4 elétrons livres. Certo? Mudou o número de átomos ao redor dele, de elétrons ao redor dele, quando ele está livre e quando ele está ligado. Essa diferença que eu vou pegar. Isso é a carga formal. Certo? Como é que eu calculo ela? Tem essa fórmula aqui. Ó. A carga formal é igual aos elétrons de valência menos os elétrons isolados mais as ligações que eu realizei. Certo? Carga formal, elétrons de valência, elétrons isolados e as ligações. Beleza? Vamos para um exemplo prático. Por exemplo, eu quero saber qual das duas estruturas é a correta. Eu vou calcular a carga formal de cada átomo. Eu vou calcular a carga formal para o hidrogênio nessa estrutura, para o carbono, para o oxigênio, para o outro hidrogênio, para todos os elementos. Tá bom? Eu vou calcular a carga formal para todos os elementos da molécula. É só fazer como? Elétrons de valência do átomo isolado, elétrons de valência do átomo total, menos os elétrons livres,
mais as ligações. Ó. Ah, beleza. Estava perdido aqui. Esses aqui, ó, o hidrogênio tem um elétron de valência. O carbono tem 4. Isso aqui são os elétrons de valência. O carbono tem 4, o oxigênio tem 6. Beleza? São os elétrons de valência. Estou botando aqui para facilitar nosso cálculo. Eu vou calcular a carga formal tanto para A como para B. A gente vê como é que a gente faz aplicando essa fórmula aqui, ó. Eu vou botar lá, para o H, para o hidrogênio, na estrutura A, quantos elétrons de valência ele tem? 1. Então, substitua aqui por 1. Ó. Quantos elétrons isolados, esses elétronzinhos livres aqui, ó, ao redor do hidrogênio eu tenho? Nenhum. Então, ó, esse EI é 0. Tá bem aqui, ó. Esse aqui é o EI. Tá 0. E quantas ligações o hidrogênio está fazendo? Uma ligação. É o que eu vou ter no final, ó. 1 menos. Quanto é que é 0 mais 1? 0 mais 1 é 1. Perdão. 1 menos 1 vai ser quanto? 0. Então, para o hidrogênio na A, o hidrogênio tem carga formal igual a 0. E o carbono? O carbono, ó, tem 4 elétrons de valência. 4 elétrons de valência. Então, já substituo aqui, ó. Não é o EV? Ó, elétrons de valência. 4 menos. Olha para o hidrogênio. Ele tem 2 pontinhos em cima dele. Tem 2 elétrons isolados. Então, bota aqui, ó. 2. Que é os elétrons isolados. E esse carbono está fazendo quantas ligações? Eu vou contar os traços. Ó. 1, 2, 3 traços. Está fazendo 3 ligações. Isso aqui vai dar o quê, galera? 4 menos 2 mais 3 é quanto? 5. 4 menos 5. Você vai dar o quê? Menos 1. É a carga formal dele. Menos 1. E para o oxigênio? Mesmo raciocínio. Ó. Elétrons de valência, que é 6. Certo? É V. 2 elétrons isolados e 3 ligações. 1, 2, 3. Certo? Isso aqui vai dar quanto? 6 menos 5. Vai dar mais 1. Calculei para esse átomo. Agora eu vou calcular para o outro. Para a estrutura B, tá bom? O hidrogênio, ó, vai dar a mesma coisa. 1 menos 1, 0. O carbono, 4 elétrons de valência, nenhum elétron isolado. Não tem nenhum pontinho ao redor do carbono. Mais 4. 0 mais 4 é 4. 4 menos 4 é 0. Espero que vocês estejam me acompanhando. Estão me acompanhando? Estamos terminando já. Os últimos 2 slides da aula. Até porque se não fosse, a gente ia entrar para as 11 horas da noite. Estou brincando. Beleza? Estão me acompanhando? Dá um sinal de vida aí. Então, galera. E o oxigênio, para terminar, ele tem 6 de valência, tem 4 elétrons ó, ao redor dele que são isolados, então bota 4 aqui, e 2 ligações que ele está fazendo. Mais 2. 4 mais 2 é 6. 6 menos 6 também é 0. Então, galerinha, a carga formal do ar é 0, menos 1, desculpa. É 0 para os hidrogênios, ó. Menos 1 para o carbono e mais 1 para o oxigênio. Para a estrutura A. E para a estrutura B, todo mundo é 0. Aí eu vou seguir essas regrinhas aqui, ó. As moléculas mais estáveis, aqui vai existir pela carga formal como critério. São moléculas com a maior quantidade de carga formal igual a 0. Já morreu, né? A B vai ser a correta. Mas também continua. Não é estável moléculas com cargas formais muito grandes. Mais 1, menos 1 é aceitável. Mas mais 2, mais 3, se você vê uma molécula que, quando você calculou a carga formal, deu mais 2, mais 3, ela não vai existir. A estrutura de Lewis está errada. Certo? E outra coisa que é interessante é que a carga formal negativa esteja no átomo mais eletronegativo e vice-versa. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. E a carga menos 1 está no carbono. Não é o correto. Era para essa menos 1 estar no oxigênio. Beleza? Carga formal, vocês vão aplicar onde? Na prova. Beleza? Na prova. Está na ementa. Vocês têm que fazer isso aqui. Mas, sinceramente, a aplicação prática para carga formal na vida farmacêutica não tem, não.
Certo? Eita, menino, tem mais alguma coisa? Só exercícios agora. Como é que eu vou fazer com os exercícios? Deixa eu só ver aqui se eu tenho estrutura de livros. Tenho não. Eu vou pausar aqui um pouquinho nos exercícios para vocês, para ficar na gravação, tá certo? E vocês resolvem depois pelo vídeo, combinado? Porque senão a gente vai entrar depois das 10. Fechou? Então tá aí, primeiro exercício. Segundo exercício. Terceiro exercício. Galera, por que é importante vocês resolverem esses exercícios que eu coloco em sala? Porque a prova é a cara deles, certo? Os exercícios que eu coloco em aula, o formato é idêntico ao formato da prova. Beleza? São muito parecidos mesmo. Não vai ser o mesmo a questão, óbvio, mas o formato é o mesmo. Então, se atentem a resolver eles, tá bom? Galera, é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Peço desculpas pela quantidade grande de conteúdo, mas eu precisava fechar nessa aula ligações químicas, certo? Eu sei que ficou bem extenso, mas é isso aí. Ficou alguma dúvida muito grande? Ficou assim, você não está entendendo nada, você falou rápido demais, eu estou boiando aqui. Vou pular da janela ali depois. Vou estar tranquilo. Tá tranquilo, eu acho. A vantagem, pessoal, é porque ela está gravada. Então vocês podem botar no Google lá no YouTube depois, quando eu montar no canal, e botar no 0.5 para me falar mais devagar, pelo menos no vídeo. 0.25. 0.25. É um defeito meu, porque quando eu tô aperreado eu falo muito rápido. Eu já falo rápido normalmente. Aí quando eu tô aperreado para terminar o conteúdo é que eu acelero mesmo. Então, como é que quem vai fazer nossa chamada? Eu vou botar aqui vai e vocês digitam o nome completo de vocês, tá bom? Vai. Galera, espero que vocês estejam gostando das aulas. Como é que estão? Vocês estão achando legal? Como é que está a forma que eu estou dando conteúdo? Dá para melhorar alguma coisa, fora na velocidade de fala? Tá legal, não é nem tão rápido, nem tão lento. Pra mim tá legal. Beleza. Pessoal, então, boa noite. E até a próxima aula. Semana que vem é feriado, tá bom? Então, só na próxima da próxima. Clara de Paula Silva. Certo. Vou completar aqui a chamada. Acho que todo mundo já deu a presença. Obrigado, pessoal. Boa noite.